Continuando então o nosso papo, eu vou falar um pouco sobre o que a gente vai aprender nesse curso. Eu vou dar uma olhadinha aqui na ementa do curso. Então é o seguinte, na aula 1, nós vamos estudar a introdução à iridologia, que a gente vai falar sobre a história da iridologia, como ela chegou aqui até hoje, os grandes profissionais dessa área, os equipamentos disponíveis que a gente pode usar para trabalhar, qual o objetivo da iridologia, a gente vai ver tudo a respeito disso e depois a gente começa efetivamente a análise iridológica através do estudo das constituições iridológicas, ou seja, das cores da íris de cada pessoa, porque isso tem a ver com a nossa genética. Na aula 2, a gente vai estudar os sinais iridológicos, que são esses sinais que o nervo óptico imprime na nossa íris, e a pupilologia, porque a pupila também faz parte, né? A pupila é um buraquinho por onde entra a luz do sol e forma as imagens no cérebro. A luz do sol não, a luz de uma maneira geral. E ela tem que ser redondinha, mas a gente encontra várias distorções e deformações parciais e totais que são ocasionadas pelo nosso sistema nervoso. Então, a pupilologia também é um item desse estudo que será abordado na aula 2. Na aula 3, a gente vai ver os anéis da íris, que é um estudo fantástico, porque anel é uma coisa muito fácil da gente ver, até a olho nu a gente consegue ver. E os anéis mostram como você está nesse momento. Então, a gente vai ver anel de estresse, anel de colesterol, anel de anemia cerebral, anel de borda escamosa, anel de congestão venosa, anel ancião. Tem muitos anéis para a gente estudar e eles, sim, são bem visíveis, eles gritam na íris, então tem interpretação tanto física como comportamental. É um estudo bem legal dos anéis. Na aula 4, a gente vai passar para a escola comportamental, desenvolvida por Danny Johnson, onde a gente vai estudar as personalidades iridológicas, porque elas também estão impressas na íris. É o único exame que mostra assim como o seu subconsciente emite seus raios através da iridologia. Então, a gente vai estudar as personalidades iridológicas, né? Quem combina com quem, tem muita coisa interessante nessa aula. Na aula 5 é uma aula dedicada somente ao sistema gastrointestinal, porque segundo os naturalistas, tudo começa no nosso estômago e intestino. Se você está digerindo, se você está absorvendo, se você está eliminando, como está o seu intestino. Todos os órgãos são dependentes de nutrição. Então, para as células funcionarem, elas precisam dessa nutrição. E o sistema gastrointestinal é uma das áreas mais importantes de estudo na iridologia. Na aula 6, nós vamos entrar na disfunção dos órgãos. A gente vai ver como a gente vê a disfunção de cada órgão na íris, como ele aparece. Problema no pulmão, problema no rim, problema no fígado, problema no coração. Então, a gente vai estudar toda essa parte aí. Todos os órgãos vitais e mais alguns. Na aula 7, nós vamos entrar nos princípios nutricionais, porque nutrição e iridologia estão intimamente ligadas, né? Todo programa nutricional altera a nossa íris, assim como altera a nossa saúde. Então, é uma base muito importante para o terapeuta ter e poder indicar para o seu paciente. E, por fim, a aula 8 é a aula conclusiva, onde eu abordo aquelas questões que eu senti que ainda ficou alguma dúvida, alguma dificuldade, e também o exame final, onde vocês vão realizar uma análise iridológica completa de alguém que vocês vão escolher durante o curso. A gente vai fotografar e vocês vão fazer essa análise para mim na última aula. Mas no decorrer do curso, nós também vamos fazer a análise iridológica da íris de vocês. Eu vou fotografar a íris, vou mandar e vocês vão poder depois fazer essa análise para mim, tá bom? Então, assim, são várias coisas interessantes que a gente vai ver. É um curso bem completo nessa parte de diagnóstico, porque a gente vê do cérebro até o dedão do pé.
E eu estou fazendo algumas alterações no nosso curso esse mês de dezembro para tornar ele mais atrativo, porque a gente fala muito de doença. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco cansadas e esgotadas de tanto assunto que a gente aborda. Então, estou fazendo algumas mudançazinhas para vocês poderem assimilar melhor esse conteúdo, tá? Mas o recado que eu quero deixar principal para vocês é preparem-se, tá? Preparem-se para sair da zona de conforto e aprender o passo a passo da análise iridológica, que envolve muito mais do que um método, mas toda uma preparação, uma atuação bem-sucedida para você poder ter bons resultados e ter a satisfação dos seus clientes. O trabalho do terapeuta é um trabalho muito importante, porque a partir do momento que a gente começa a falar para o paciente as coisas que a gente está vendo na íris, eles se abrem muito para a gente. Então, a gente precisa ter muita empatia, muito cuidado com o que a gente fala, né? Porque o paciente, às vezes, está ali na nossa mão, na nossa frente, e tudo que a gente falar pode ser muito importante para a saúde ou para a doença dele. Então, é preciso a gente ter muito critério, muito cuidado com o que a gente vai falar para ele. Mas você vai aprender isso tudo no nosso curso, você vai entender o mercado de terapias, aonde a gente pode atuar, como esse mercado está crescendo junto com essa busca pelo natural, que é uma coisa, eu viajo muito para os Estados Unidos e a gente vê que tudo começa lá, depois vem para cá, como que essa área está crescendo, as pessoas estão cansadas de se tratar só com remédio. O próprio SUS hoje em dia já está abordando, já está aceitando as práticas integrativas dentro do SUS. Então isso é uma tendência muito forte e você está no momento certo e na hora certa. Eu só quero deixar para finalizar aqui o meu muito obrigado por vocês terem me escolhido para trilhar esse caminho junto com vocês. Vocês não vão se arrepender, eu estou empenhada e comprometida a dar o meu melhor nesse curso, para que vocês possam conseguir realmente o sucesso e o reconhecimento profissional. Então eu deixo um abraço para vocês, desejo um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e eu gostaria que vocês postassem aqui no grupo qual é a disponibilidade de vocês de dia e horário, para que a gente possa agendar já para janeiro os nossos encontros dos dias e os horários. A gente já deixa agendado de forma que a gente consiga conciliar, né, os horários de todo mundo, para que o nosso curso seja um curso realmente harmonioso e com muita organização e planejamento para que tudo dê certo, tá bom? Um beijão para vocês e até janeiro.